A Bíblia Sagrada está repleta de histórias inspiradoras que nos ensinam lições valiosas sobre a fé, humildade e transformação. Mas existe uma história específica bastante famosa que faz uma reflexão importante para nós, que é a história de Naamã. Naamã é uma personagem da Bíblia que enfrentou uma jornada de autoaperfeiçoamento e fé. Ele era um comandante sírio que foi curado da sua lepra pelo profeta Eliseu. A história de Naamã destaca lições importantes sobre fé, humildade e obediência a Deus. Neste vídeo sobre a história de Naamã, vamos nos aprofundar nessa história fascinante, explorando cada aspecto de sua jornada de cura e seu significado duradouro. Desde a sua posição prominente como comandante do exército do rei da Síria até o momento da transformação, quando mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Naamã serve como um símbolo poderoso de como a fé e a obediência podem levar à cura e à redenção. Vamos examinar a história de Naamã na Bíblia, examinando cada detalhe de seu encontro com o profeta Eliseu e as 7 missões que mudaram a sua vida para sempre. Prepare-se para explorar a jornada edificante e emocionante de Naamã na Bíblia. Uma história que continua a inspirar e influenciar vidas até hoje. Vamos explorar a história da Bíblia que revela o poder da fé, da ação divina e do exemplo de Naamã. A história de Naamã se passa no contexto dos reinos de Israel e Arã, durante o período do Antigo Testamento. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, é descrito como um grande homem diante do seu senhor, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver na íntegra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor deram livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele era admirado por suas habilidades militares e status elevado. Mas, apesar de suas façanhas, enfrentou uma grave aflição. Era leproso. Nos tempos bíblicos e ao longo da história, a lepra tinha um significado muito mais amplo do que apenas uma doença física. Era considerada uma doença grave não só pelos sintomas físicos, mas também pelas implicações sociais, religiosas e culturais que lhe estão associadas, como o isolamento e a impureza espiritual. A virada na vida de Naamã começa com o envolvimento de um jovem israelita servindo em sua casa. Essa jovem, embora cativa, tinha fé em Deus e conhecia o profeta Eliseu, que acreditava que poderia curar Naamã de sua lepra. Como nos diz a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 ao 3. Vamos ver na íntegra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A atitude da jovem é extraordinária, pois mesmo em circunstâncias desfavoráveis, ela demonstra compaixão, tornando-se assim um instrumento nas mãos de Deus para mudar o destino do comandante Naamã. Veja, ela era uma israelita, apanhada no conflito e, portanto, uma prisioneira de guerra. Sua liberdade foi tirada e ela se viu em um cativeiro sob o comando de Naamã, comandante do exército sírio. Apesar de todas as diversidades, esta jovem cativa demonstrou tanta compaixão e fé que salvou a vida de seu mestre. Esta parte da história nos lembra que muitas vezes a transformação e a bênção podem ocorrer quando seguimos estes princípios, e não importa o cenário em que nos encontremos. Naamã, ele escutou o conselho da sua criada, pois ele já estava desesperado. Mas, chegando à casa de Eliseu, Naamã esperava ser recebido com pompa e cerimônia. Porém, Eliseu nem mesmo saiu para encontrá-lo pessoalmente. Em vez disso, ele enviou um mensageiro com instruções simples: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne retornará e você será purificado. A princípio, Naamã ficou zangado e ressentido
com a aparência falta de atenção e respeito de Eliseu. Mas seus servos os persuadiram a obedecer. Contra todas as possibilidades, Naamã decidiu seguir o conselho de Eliseu e finalmente decidiu descer no Rio Jordão. Não apenas uma vez, nem 2 vezes, mas 7 vezes, conforme indicado. E quando ele saiu da água pela 7ª vez, sua pele é milagrosamente restaurada, como de um jovem, e ele é purificado da lepra, cumprindo assim a palavra do Senhor, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Vamos ver na íntegra. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. A cura de Naamã é completa e imediata, um testemunho do poder de Deus e da importância da fé e da obediência. A história de Naamã na Bíblia é uma história de esperança, humildade e redenção. Lembra-nos que a fé e a obediência são os caminhos para a cura espiritual e física. Como ele veio ao Jordão 7 vezes para receber cura, nós também devemos estar dispostos a obedecer a Deus e confiar nas suas promessas, mesmo quando a solução parece simples demais, mas porém contra a sua vontade. Esta história nos ensina que a transformação e a cura estão ao alcance de todos, desde que estejamos dispostos a confiar em Deus e agir com fé. Convido você a se inspirar na história de Naamã e buscar sua própria cura e transformação espiritual, acreditando na promessa da graça e misericórdia de Deus e lembrando também de seguir o exemplo da jovem cativa que mesmo em meio ao desastre permaneceu fiel a Deus. Naamã precisou vencer sua própria arrogância e se humilhar perante Deus para alcançar a cura. Sua jornada de incredulidade até a fé serve como um lembrete de que Deus utiliza meios inesperados para nos abençoar e mudar nossas vidas. A história de Naamã na Bíblia Sagrada não se limita a um simples relato de cura física. Ela carrega um significado profundo e eterno que ecoa ao longo dos tempos, transmitindo ensinamentos essenciais sobre fé e humildade. A simbologia dos 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão possui um significado especial. O número 7 é comumente relacionado à plenitude e perfeição nas Escrituras Sagradas, simbolizando o completo plano divino. Os mergulhos repetidos de Naamã enfatizam a necessidade de manter a obediência constante e a fé inabalável em Deus, mesmo diante de situações difíceis. Adicionalmente, o relato de Naamã enfatiza a amplitude da graça e compaixão divina. Naamã não pertencia ao povo de Israel, mas sim era um estrangeiro. No entanto, ele foi selecionado e agraciado por Deus. Isso evidencia que a restauração e a salvação não são restritas a uma única comunidade ou país, mas estão acessíveis a todos que procuram genuinamente a Deus. O relato de Naamã ressalta a importância da humildade diante de Deus. Mesmo sendo um homem de grande posição e renome, Naamã teve que se humilhar e seguir uma instrução simples para receber sua cura. Isso nos lembra que Deus valoriza os humildes e que a verdadeira grandiosidade está na obediência à vontade divina. A história de Naamã na Bíblia Sagrada transmite uma mensagem poderosa de esperança, fé e salvação. Ela nos recorda que, independentemente da dificuldade de uma situação, nada está fora do alcance do poder e da misericórdia de Deus para aqueles que confiam nele.